Teoria dos negócios jurídicos. O Código Civil de 2002 adotou em seu texto a teoria dualista, devido a diversas confusões que se instalaram em razão da falta de diferenciação entre um instituto e o outro. Então, o atual código, portanto, substitui a expressão genérica ato jurídico pela expressa negócio jurídico, aplicando a esses todos os artigos constantes do livro 3 da parte geral. Quando falamos de negócio jurídico, nos referimos a um ato que tem por finalidade a aquisição, modificação ou extinção de um direito. Ele forma uma conduta de autorregramento de conduta das partes com a intenção de satisfazer seus interesses. Então é a declaração de vontade emitida em obediência aos seus pressupostos de existência, validade e eficácia, cujo propósito deve ser o de produzir efeitos lícitos. Então a sua finalidade é negocial, ou seja, no negócio jurídico, a manifestação de vontade, seja um negócio unilateral, bilateral ou plurilateral, tem sempre finalidade negocial, e essa sempre é seguida da aquisição, conservação, modificação ou extinção de direitos. Tal finalidade, então, negocial, decorre do seu conceito, qual seja, ato jurídico com finalidade negocial praticado espontaneamente por uma ou mais pessoas com a intenção de satisfazer seus interesses, tendo como fim a produção de efeitos jurídicos com a finalidade a aquisição, modificação ou extinção do direito. Quanto à classificação desse negócio jurídico, existem alguns requisitos de existência do negócio jurídico. Então é necessário o cumprimento de certos requisitos para que o negócio jurídico possa existir para o mundo do direito. São eles: manifestação de vontade. Um dos pressupostos básicos, a manifestação da vontade, é indispensável para a formação do negócio jurídico. Para o mundo do direito, apenas a vontade que se exterioriza, ou seja, que se manifesta, é considerada suficiente para compor o negócio jurídico. A vontade é um elemento de caráter subjetivo, ou seja, apenas a pessoa que a detém a conhece, por isso sua manifestação é imprescindível. Tal manifestação pode ser expressa por meio da palavra, tácita por meio do comportamento ou presumida, realizada expressamente, mas a lei deduz por meio de certos comportamentos do próprio agente. Finalidade negocial. A finalidade negocial é o objetivo de adquirir, conservar, modificar ou extinguir algum direito. A existência do negócio jurídico depende da manifestação de vontade das partes em estabelecer uma relação negocial. E ainda, a idoneidade do objeto. O objeto do negócio jurídico deve ser idôneo, ou seja, honesto. Assim, numa compra e venda de um celular, caso esse seja furto de um roubo, este perderá sua idoneidade e não poderá configurar um objeto do negócio jurídico. Requisitos de validade do negócio jurídico. Então, dentro dos planos de negócio, do plano de validade, existem os requisitos de validade do negócio jurídico, que estão previstos dentro do artigo 104 do Código Civil, que são eles. Primeiro, agente capaz. A capacidade do agente é aquela que o permite intervir em negócio jurídico como parte, sem precisar ser assistido por outra pessoa responsável. Então, a capacidade que o negócio jurídico exige é aquela de fato ou de direito, e essa, por sua vez, é obtida com a maioridade civil, ou seja, quando ele se alcança os 18 anos de idade. Nesse sentido. Objeto lícito possível, determinado ou determinável. Lícito é aquele objeto que não atenta contra a norma jurídica. Possível é aquele que pode ser objeto de um negócio jurídico e ao qual a lei não impõe restrições. Determinado ou determinável é aquele que já definido ou que será definido posteriormente. E por último, a forma prescrita ou não defesa em lei, onde as partes devem celebrar o negócio jurídico em contrato, por escrito ou verbalmente, seja público ou particular, observando os termos da própria lei. Condição, termo e encargo ou modo. Além dos elementos estruturais e essenciais do negócio jurídico, há elementos acidentais, sendo eles, primeiramente, a condição é o acontecimento futuro e incerto do qual depende a eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes. O termo se refere ao dia ou ao momento em que começará ou se extinguirá a eficácia do negócio jurídico. E
O encargo ou modo. Segundo o artigo 136 do Código Civil, encargo é a determinação acessória acidental do negócio jurídico, que impõe ao beneficiário um ônus a ser cumprido em prol de uma liberalidade maior. Então, de acordo com a doutrina, para Pablo Stuzzi, o negócio jurídico é da seguinte forma: negócio jurídico é a declaração de vontade emitida em obediência aos seus pressupostos de existência, validade e eficácia, com o propósito de produzir efeitos admitidos pelo ordenamento jurídico pretendidos pelo próprio agente. Então, a legislação diz o seguinte: o termo negócio jurídico possui previsão legal no Código Civil de 2002. Os principais artigos que tratam sobre o tema são o 104, que trata sobre agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. O artigo 105, que a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos co-interessados capazes, salvo se, nesse caso, for indivisível objeto do direito ou da obrigação comum. O artigo 106, a impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico, se for relativo, ou se cessar antes da realizada condição a que ele estiver subordinado. O 107, a validade da declaração da vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. O 108, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visa a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre os imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. O 109, o negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, esta é da substância do ato. O artigo 110, a manifestação de vontade subsiste ainda que seu autor haja feito a reserva mental e não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tiver conhecimento. O 111, o silêncio importa a anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração da vontade expressa. 112, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que no sentido literal da linguagem. O 113, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, os usos do lugar e sua celebração. O 114, os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. Artigo 121, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito dos negócios jurídicos a evento futuro e incerto. 131, o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Por último, o artigo 136. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. E para finalizar, um caso prático. Então, a Operação Lava Jato descortinou uma prática corrente no Brasil: a realização de negócios jurídicos simulados para legitimar transferências ilícitas de recursos e ocultação de patrimônio. Na extensa e criativa lista de negócios sob suspeição figuram, primeiramente, o contrato de intermediação de venda de uma mina de ouro e contrato de cessão de espaços publicitários em website por preços acima do mercado, em ambos os casos como pagamentos vultosos que teriam beneficiado personalidades públicas. A aparente complacência com tais práticas vigentes até então talvez seja melhor explicado por uma dificuldade histórica para a comprovação da simulação. Então, essas são algumas características que abrangem o próprio negócio jurídico. Dentro dessas situações, então, nós finalizamos a nossa disciplina de Instituições de Direito Público e Privado, ou seja, IDPP. Esperamos que todos tenham o máximo proveito referente ao conhecimento repassado e que espero que todos também conseguiram alcançar seus intentos. Muito obrigado. E finalizando, e como mensagem final, eu gostaria de transmitir essa frase do pensador Abi Hassar, dizendo o seguinte: sempre que você vir uma pessoa de sucesso, você sempre verá as glórias, nunca os sacrifícios que o levaram até ali. Traduzindo, estudar dá muito trabalho. Acredite, tenha perfeita consciência das exigências que um estudante pode ter. Acontece que essa é seu trabalho, é a sua profissão nesse momento. E não dá para fugir a isso. Você tem que encontrar uma forma de apreender
tudo que está à sua volta para se tornar uma pessoa capaz de conquistar quaisquer sonhos e objetivos. Na verdade, daqui por poucos anos, você pode até desistir de aprender tudo que a universidade lhe ensina, mas pode ter certeza que sem aprender, nunca se atinge o propósito da realização. Assim, força, meus acadêmicos, conte sempre comigo para tudo o que precisar, pois vocês não têm apenas um professor, mas também um amigo. Um abraço a todos.